Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que Deus abençoe sua vida, louvado seja Deus por mais uma recapitulação, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos neste ambiente virtual para estudarmos a Palavra de Deus. Este é o canal do IAG, que é um Instituto de Apoio à Missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um instituto de sustento próprio, e nós temos diversas frentes de trabalho. IAG significa Instituto de Agricultura e Evangelismo. E se você quiser conhecer um pouco mais, dá uma explorada aqui no canal do YouTube, temos vários vídeos também institucionais, temos frentes de trabalho que, como vocês podem ver, são congressos, temos a gráfica, temos uma escola missionária, recentemente tivemos a segunda formatura da escola missionária, que foi uma grande bênção, e em breve estaremos abrindo as portas do Tranquilamente, lá no sul da Bahia, um spa mental, uma clínica que vai auxiliar as pessoas a encontrarem um descanso para a mente e para o corpo delas também. Nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade a esta lição, a este trimestre que estamos estudando, nos aprofundando no livro de Josué. Eu agradeço a sua presença e também aqui a presença do Moses Coutinho, que tem nos abençoado com comentários extremamente espirituais e pertinentes para esta lição também. Seja muito bem-vindo, Coutinho, Moses. Muito obrigado, pastor. Uma bênção para mim estar com vocês, como em todas as lições, e que o Senhor nos acompanhe realmente nesse estudo de hoje para nós tirarmos o máximo de proveito possível. Amém. Louvado seja Deus. E estamos na lição de número 9, que tem como título Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. E antes de entrarmos na recapitulação, eu gostaria de fazer uma oração e apenas reiterando um convite que já fizemos nas duas lições anteriores, que em breve teremos um congresso do dia 23 a 27 de dezembro. Eu sei que é um período festivo do ano, mas nós queremos finalizar este ano na presença do Senhor e estarmos preparados para iniciarmos o próximo ano também na presença do Senhor. Estaremos aqui reunidos em família, o título do congresso é Famílias em Busca do Espírito Santo. Então, se você tem interesse de estar aqui conosco, entre em contato com o número que aparece aqui na descrição. Na legenda, na descrição também do vídeo, aparece o site institucional onde você pode adquirir a Bíblia Legado, dentre outros livros. Constantemente algumas pessoas perguntam onde eu posso adquirir este livro, esta Bíblia, como que eu posso participar de algum congresso do IAG? Temos todas as informações aqui na descrição do vídeo, mas vai aparecer o número aqui na legenda também para você entrar em contato e fazer a sua inscrição. Todos os congressos são abençoadíssimos, mas de uma maneira especial os congressos de final de ano são maravilhosos. Os palestrantes pregadores serão os próprios obreiros aqui do IAG. Eu estarei pregando, o Moses Coutinho também, o diretor Silverino Kio estará conosco, dentre outros obreiros capacitados para pregarem a palavra de Deus. Então, faça sua reserva, as vagas são limitadas, 23 a 27 de dezembro, vamos finalizar este ano também com Deus. Ele é o alfa, o princípio, e ele é o fim, ele é o ômega. Temos que sempre dar a Deus tudo que é primeiro, tudo que é último, porque ele é o primeiro e o último. Vamos então iniciar com uma oração. Moses, nos dirija em oração neste momento. Vamos falar com Deus, sendo possível, feche os seus olhos. Oremos. Pai grandioso e amado que está no céu, nós damos graças ao Senhor, porque a sua palavra será aberta agora diante de nós, e nós pedimos que a sua santa iluminação esteja em nós, dando-nos sabedoria, dando-nos uma mente aberta para captar as verdades da sua palavra. Amém. Ensina-nos qual é a sua vontade, não somente nos ensina, mas guia-nos dentro dela. Amém, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu me esqueci de algo muito importante, porque o engajamento de vocês é muito importante para que a plataforma recomende este material para outras pessoas. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Quando postarmos algo novo aqui, você será então avisado. E o seu comentário, seus pedidos de agradecimento, suas perguntas, um texto que enriquece a recapitulação, tudo é muito importante. Estamos aqui empenhados em orar pelos pedidos e também em respondermos as perguntas que são feitas. Vamos ler o verso para memorizar que está em Zacarias 9, versículo 12. Lê para a gente, Moses, por favor. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje também anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Ok. Vamos falar então a respeito dos herdeiros das promessas. A lição desta semana vem falando a respeito da terra prometida, principalmente fazendo uma análise dos capítulos 13 a 21 do livro de Josué, que são capítulos muitas vezes
como aqueles de uma genealogia, que muitas vezes são capítulos um tanto quanto cansativos, com informações geográficas, com nomes de pessoas, nomes de territórios, e muitas vezes não vemos muito sentido nisso, o porquê essas informações estão contidas na palavra de Deus. Mas a proposta dessa semana é vermos ensinamentos, conceitos teológicos nesses capítulos, principalmente naquilo que se refere à terra prometida, porque Canaã terrestre era apenas um vislumbre de uma pátria superior, de Canaã celestial. Então estaremos trabalhando durante esta semana conceitos teológicos dessa temática a respeito da terra prometida. Por isso que são herdeiros das promessas. Deus fez para o povo de Israel a promessa da bênção, da aliança, de uma numerosa nação e também de uma terra. E eles foram herdeiros dessa promessa até o cumprimento da promessa. E nós, no contexto do Novo Testamento, somos herdeiros de promessas também? Somos prisioneiros de uma esperança que está para ser consumada ou não? São todas essas coisas que queremos analisar. Mas antes de entrarmos em mais detalhes, tenho certeza que o Moses quer falar já aqui no sábado, trazer um comentário pertinente. Vamos analisar a imagem da lição, como vocês sempre pedem, e trazemos aqui a análise que fazemos, a leitura que fazemos da imagem da lição. Como você está acompanhando, você pode ver uma família, e lá embaixo você tem uma corrente despedaçada, e essa família está trilhando um caminho, está peregrinando neste mundo em busca a uma pátria gloriosa, a uma pátria superior. E aí o que nós podemos entender desta imagem aqui, Moses? O que a gente pode comentar a respeito disso? Certamente... Dentro da temática da lição. Sim, tem várias coisas muito interessantes aqui nessa imagem. Primeiro que nós vemos que eles estão numa terra que aparentemente é produtiva, né? Não um deserto, como a maioria das imagens até aqui mostraram. Nenhuma outra imagem mostrou plantas, eu acho. Ou seja, eles já estão numa terra, mas o fato de ter algo maior quer dizer que ainda não é a terra que eles precisam chegar. Tem algo além. Eu achei interessante também, estava comentando com o pastor anteriormente, o fato de ter uma família indo. Não só uma pessoa, um soldado, as significações daquilo que vimos anteriormente, porque a lição de hoje também vai nos trazer outras informações. Informações sobre como deveria ser distribuída a terra, né? Não só distribuída agora com Josué, mas ordens que Deus já tinha dado desde antes com relação à distribuição da terra. E cada família deveria possuir essa herança de terra, ou seja, todos tinham direito a isso. Para sempre. Para sempre. E aqui eles colocam uma representação de uma família, meio que se libertando, né? Porque tinha essa conotação também, de que se eles tivessem vendido a propriedade para pagar dívidas ou que seja o que for, a si mesmos, de qualquer maneira, em um certo ano, no ano jubileu, eles tinham a libertação da escravidão e recebiam outra vez a sua terra de volta como herança. Então tudo isso também parece estar incluído aqui, né? É verdade. Eu fiz essa leitura, né, de uma família, porque na verdade, quando você tem o aspecto de uma esperança, de uma pátria superior, obviamente a salvação ela é individual, mas não significa que seremos salvos e não devemos almejar a salvação daqueles que estão ao nosso redor, e nem que não devemos também ser instrumentos na vida dessas pessoas, usados por Deus, né, na vida dessas pessoas para conduzi-las aos céus. Não significa que a salvação é individual, que eu não tenho que auxiliar outros a irem para o céu. E, obviamente, você e a sua família, o que mais você almeja é adentrar os portais da eternidade juntamente com a sua esposa, com seus filhos. E aqui eu vejo uma família que está peregrinando neste mundo, rompendo as cadeias do mundo, do pecado, em busca de uma pátria superior, por mais que já nesta terra, que somos peregrinos, possamos já usufruir da paz que vem de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos uma promessa, já conseguimos usufruir parte desta promessa, mas ela não foi do todo consumada. Tem que existir o aspecto da fé e da esperança, de algo que você espera com esperança. É importante sempre mencionar que temos que esperar com esperança, com confiança, com fé, e não apenas esperar de uma maneira passiva ou de qualquer outra forma. Eu achei interessante aqui na lição de sábado que tem o seguinte pensamento que diz: Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido era algo tangível e eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade. Então, para que eles entrassem em Canaã, eles precisavam confiar, perseverar,
exercer uma fé genuína. E era algo tangível, real, não era algo etéreo, uma promessa, uma ideia, apenas uma ideia, um conceito abstrato. E muitos hoje, no mundo cristão, tentam retratar o céu dessa forma, de uma maneira abstrata, uma ideia etérea, não, tem vários significados, uma coisa imaterial. Só que quando vamos, principalmente lá para o livro do Apocalipse, que traz informações um pouco mais precisas, vamos dizer assim, da herança dos santos, nós vemos que o céu é uma realidade também tangível. Existem moradas, existe um novo céu e uma nova terra, não é algo imaterial, é algo de fato material, mas de uma outra realidade. Mas não é algo assim apenas abstrato, é uma realidade. E como que nós podemos alcançar isso que é real, isso que é tangível? Como que podemos alcançar? Da mesma forma que os israelitas alcançaram Canaã terrestre, exercendo a fé de Jesus Cristo, a confiança, a perseverança, a fidelidade, cumprindo aquilo que a lição fala das condições que são necessárias para que Deus então lhe cumpra a sua promessa. Porque todas as promessas de Deus, elas têm um aspecto de condicionalidade. Ele é soberano, vai cumprir a sua vontade, mas para participarmos do cumprimento de tudo isso, existe o aspecto da condicionalidade. Sim. Só resumiria o que o senhor disse, né, realmente, em dizer que para entender o que a Canaã celestial representa para nós temos que entender o que a Canaã terrestre representava para eles. Exato. E aí nós chegaremos ao ponto em comum, né? E esse é o objetivo dessa lição inteira. É fazer isso. Mais do que tudo, as promessas que foram feitas para eles, na verdade, elas ainda estão abertas, elas não se cumpriram totalmente. Na verdade, as promessas estão até hoje em vigor. Para quem? Para quem abraçar a aliança que até hoje está em vigor. Que é a eterna aliança, é a aliança que Deus fez desde o princípio. Não podemos esquecer, né, apesar de o nosso mundo haver diferentes ideias quanto ao assunto, de que Deus sempre teve uma aliança com seu povo e ela é a mesma. A maneira como nós lidamos com ela pode até variar ao longo do tempo, mas o fato é que a aliança de Deus sempre foi a mesma. Deus nos redimiu, Deus nos colocou numa terra e, como o pastor acabou de resumir, estando dentro dessa terra, para estar dentro dessa terra, nós temos algumas condições para estar ali, né, para chegar e para permanecer. Exatamente. Então, basicamente, essa é a introdução realmente que a lição nos traz. Então vamos avançar. Se você já está curtindo a introdução da lição, deixa seu like, compartilhe nas suas redes. Vamos avançar. Vem comigo aí na lição de domingo, Éden e Canaã. Vamos falar então primeiramente a respeito do Éden. Vamos ler isso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Deus criou um jardim no Éden, e Éden significa deleite, algo que era prazeroso, era algo para Adão e Eva que traziam para eles deleite e prazer. Por isso que é um jardim. Não é jardim apenas do Éden, é jardim no Éden, no sentido de que esse jardim estava situado no lugar que traria para eles prazer e deleite. Vamos ler Gênesis 2, versículo 15. O que diz? E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ok, então vem aqui as ordens que Deus ele dá, mas no capítulo 3 temos o triste relato da queda de Adão e Eva, e olha só o que acontece após a queda. Temos várias informações, não é o ponto nós analisarmos detidamente o capítulo 3, mas agora do versículo 22 a 24, do capítulo 3. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então Deus ele deu um jardim, deu uma terra para Adão e Eva, que era uma terra em que, de acordo com Gênesis 3:8, Deus ele descia na viração do dia, eles tinham ali um relacionamento especial com Deus, eles tinham prazer, eram árvores frutíferas, animais belíssimos, tudo refletia a glória do Criador, a natureza, a criação saiu de suas mãos de uma maneira belíssima e gloriosa, e em toda essa criação havia um local especial, como se fosse um santuário, que era a habitação de Adão e Eva, que deveria ser reproduzida, então, em todo o mundo. E ali eles tinham um contato com o Criador.
mas havia uma condição para que eles permanecessem. Então eles receberam essa dádiva do Criador de uma maneira gratuita. Adão e Eva não fizeram nada para receber isso das mãos do Criador. Esse ponto a lição comenta e é muito importante, foi uma dádiva de Deus. Adão e Eva foram criados na sexta-feira, no sábado já descansaram juntamente com Deus. Então tudo era dádiva, tudo era graça sobre eles. E havia uma condição para a permanência deles no Éden. Qual que era a condição? Obediência. A obediência. Se nós lêssemos aqui Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus deu uma lei, Deus deu uma ordem. Essa ordem não foi cumprida e pela desobediência eles perderam o Éden. Agora, qual que é a relação entre o Éden, essa questão de algo que foi recebido de graça ou foi dado de graça, a condição de permanência, qual que é a relação entre o Éden e Canaã, que a lição vem trabalhando aqui também? Primeiro ponto é o que o senhor já disse, né, que era um lugar gratuito, realmente não foi por uma obra deles que eles estiveram ali. Uhum. É óbvio que temos algumas diferenças, né, entre o homem antes do pecado e depois do pecado. Na justiça de Adão ele permaneceria no Éden. Agora, pela justiça de Cristo, esses homens estariam na terra, né, na terra prometida, e deveriam se manter ali também através da obediência a Cristo, Uhum. a Deus no caso, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, pastor, é que às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem, né, me focando especialmente na segunda pergunta aqui, como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? O que significa para nós adventistas viver como herdeiros das promessas? Basicamente nós podemos ver que há um retorno ao Éden de alguma maneira, né? Esse é um chamado, que nós possamos retornar a um mundo onde não vai haver pecado, retornar à possessão que foi dada ao homem primeiramente. Assim como para o povo judeu ali, o povo hebreu, houve a promessa de restauração depois do pecado deles, isso foi mais para frente, né, quando eles foram levados cativos, eles voltariam. Assim, para a humanidade como um todo, Deus também dá a promessa de uma restauração, de nós voltarmos ao Éden, onde tudo será restaurado a como era no princípio. Mas é engraçado às vezes ouvir dizer pessoas dizendo que já faz tanto tempo que Jesus subiu ao céu, que dizem como o apóstolo Pedro disse que algumas pessoas diriam, né? Onde está a promessa da sua vinda? Uhum. Onde está tudo isso? Como estávamos dizendo no começo, não sentem aquilo como algo realmente tangível em suas mãos. E aí nós poderíamos olhar para esses homens do passado e entender que para eles foi parecido. Uhum. Especialmente os primeiros a receber a promessa. Exato. Se nós olhamos para isso, então não é uma exclusividade Desta do geração, povo de Deus né? que está aguardando a segunda vinda de Jesus. Não é uma exclusividade nossa. Abraão, ele recebeu uma promessa, que a terra que ele estava pisando seria sua, né? Uhum. Mas o que diz Atos 7, 5 a 7? Vamos ler lá rapidamente. Atos 7. Abraão tinha uma promessa de uma terra que era sua, mas leamos ali. Pode ler, pastor. Atos 7, 5 a 7. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então, olha só, a gente às vezes acha que tem esperado muita coisa, né? Mas olha o caso de Abraão. Abraão foi-lhe prometido uma terra, essa terra vai ser sua, mas ele não teve espaço de um pé daquela terra. A sua posteridade teria, mas ele também não tinha filho e a esposa era estéril. Ou seja, por isso que Abraão foi o pai da fé realmente. Porque ele tomou as atitudes como se tudo aquilo realmente fosse se cumprir, embora ele não o visse se cumprindo. E o fato é, não foi nos seus dias, mas se cumpriu. Tudo foi dado conforme a promessa de Deus. Olhando para essas promessas do passado, nós vamos retirar mais forças para nós confiarmos nas promessas do futuro e entendermos o que realmente é a fé. Nossa fé deve ser semelhante à daqueles patriarcas, porque Abraão, Isaac e Jacó, nenhum deles teve herança diretamente naquela terra. Eles realmente prepararam o caminho para que no futuro viesse essa herança. E eu pergunto, Abraão herdou a terra da promessa? No final das contas, de uma maneira mais abrangente. Herdou. Abraão herdou a terra, primeiro, através dos seus descendentes, mas ele e os seus fiéis descendentes
herdarão não somente a terra de Canaã, mas eles herdarão a terra Exatamente. inteira. Uhum. Então, na verdade, a recompensa de Abraão foi ainda maior do que lhe foi prometido. Ou seja, ele poderia imaginar que seria aquela terra. Deus tem algo muito maior do que aquilo que nós esperamos também. É verdade. E uma outra coisa, que isso aqui, se o senhor tiver mais algum comentário em cima de domingo, Sim, acho eu melhor só gostaria fazer de antes de eu... comentar o seguinte, porque Abraão, ele recebeu a promessa, e quem foi herdeiro da promessa foram os seus Seus filhos, filhos. Isaac, Jacó, toda a descendência até o cumprimento da promessa. Fazendo esse paralelo conosco hoje, desde que, lá no início do século XIX, a promessa da volta de Jesus tem sido proclamada com uma ênfase como nunca antes na história, porque a promessa da vinda de Cristo é desde Enoque, o sétimo depois de Adão. Uhum. Mas a pregação a respeito da vinda de Jesus tomou especial força e conotação no tempo do fim, após 1798, no contexto do movimento adventista. E assim era da vontade de Deus. Então todos nós recebemos como herança a promessa. Agora, a pergunta é se a nossa geração verá o cumprimento da promessa, a vinda de Cristo. E o ponto, quando nós vamos traçando, os descendentes de Abraão, então, foram herdeiros da promessa, assim como nós somos. Mas quem foram aqueles que entraram? Quando tinha uma geração, e não apenas bastava ter uma geração, eles tinham que ter a aliança, eles tinham que ter uma numerosa nação, e então receberiam a terra, o aspecto mais geográfico. Hoje, a pergunta que surge é: temos que ter uma geração. A Bíblia chama de 144 mil, aqueles que verão o cumprimento. Se é literal ou simbólico, não quero entrar nesses termos. Mas quer seja literal, quer seja simbólico, É uma nação separada. é uma nação separada e um tanto quanto numerosa. Uhum. Vamos colocar nesses termos. Já há uma aliança, a nova aliança, feita com Cristo desde a sua primeira vinda. Então o que está faltando? Está faltando um aspecto de condicionalidade. Porque qual geração, por mais numerosa que fosse, entrou? A primeira geração que saiu do Egito entrou? Era numerosa. Tinha feito uma aliança com Deus, mas entrou não. Por quê? Porque não satisfez as condições. E quais eram as condições? Submissão, fé, perseverança, confiança, a certeza do cumprimento da promessa. Então, o que está faltando hoje? Está faltando mais pessoas? Não. Eu acredito que não. Está faltando a aliança, a parte de Deus, nós termos o conhecimento da verdade. Vamos colocar dessa forma aliança, traduzindo como conhecimento da glória, da verdade. Está faltando isso? Não, não está. Então, o que está faltando? O satisfazer a condição. E a condição é fé, confiança, é cumprir tudo aquilo para nós vermos o cumprimento. Por enquanto somos herdeiros da promessa, somos peregrinos, mas está faltando o cumprimento da promessa. E a falta não é da parte de Deus, é nossa. Ou seja, em certa maneira ainda falta o povo. Uhum. Falta o povo estar completo, para nós andarmos então para o terceiro passo. Uhum. E no caso de Abraão, eu achei até interessante que tem alguns paralelos até a mais nisso mesmo. A partir realmente do século XIX, 1844, houve uma grande pregação, uma grande espera da vinda de Cristo. Ele não veio naquela época, realmente não era para ser assim. E então, através do espírito de profecia de Ellen White, nós recebemos mais luz das Escrituras de que, assim como o povo de Israel seria oprimido e então seria libertado daquele povo, e aquele povo ele se colocava no lugar de Deus de certa maneira, né? Nós vemos na história do faraó e tal. Esse povo, os hebreus, né, seria colocado na terra do Egito, passaria a aflição na mão dos egípcios, mas então haveria uma libertação, o Senhor julgaria o Egito e eles entrariam na terra. E assim também foi com o Israel moderno que nós dizemos, né? Houve essa espera, ainda não era a hora de entrar, e aí nós descobrimos pela profecia que o último remanescente de Deus mesmo, quando a nação estiver pronta, tiver um número suficiente, ela vai passar por uma aflição. Um período de angústia. Um período de angústia, vai passar sofrimento na mão de inimigos que se julgam estar no lugar de Deus, e então Jesus virá, julgará aquela nação, e os colocará na sua terra prometida. A ira prometida. de Deus contra as nações. Exato. E então eles serão introduzidos na terra prometida. Aleluia. Da mesma maneira. Então nós vemos os paralelos no passado, não podemos pensar que no futuro será diferente. A Bíblia é categórica em dizer que aquilo que foi no passado, assim acontecerá também no futuro. Tudo se repetirá. E por que ainda não veio essa dificuldade, essa aflição, essa perseguição? Como nós já dissemos, enquanto não há um povo, não vai se desencadear. Ellen White fala o seguinte:
por que hoje não há perseguição como no passado? Eu estou parafraseando. Ela fala, se o fervor da igreja primitiva se levantar, outra vez vai se reacender a fogueira da perseguição. Ou seja, quando houver povo, então haverá a perseguição, que é o prenúncio da entrada em Canaã. Literalmente o que falta é um povo. Então. Exatamente. É a pecinha do dominó, né, que está faltando para desencadear tudo aquilo que a gente chama de eventos finais ou questões escatológicas. Não são movimentos de nações, religiões, é um povo que precisa, de fato, refletir o caráter de Deus, é isso. É isso que está faltando, então, para vermos o cumprimento da promessa. Mas um ponto que eu acho interessante, irmãos, que a lição vem trabalhando, e agora não me recordo se é a lição de domingo, eu acho que é um pouquinho mais para frente, mas eu já quero trazer para agora, é que mesmo entrando em Canaã terrestre, eles deveriam ter o sentimento ainda e o pensamento que eram peregrinos. No sentido de que Abraão estava na sua peregrinação, mediante a promessa, ele já era herdeiro, não apenas da promessa, mas daquela terra, aquela terra já era dele. Esse é o ponto. Essa terra está nas mãos aqui dos cananeus, mas ela é minha. Mas por que ela é minha? Porque Deus prometeu, e se Deus prometeu, ela já é minha. Eu posso não estar possuindo-a agora, mas ela é minha, porque Deus prometeu. Então, o fato de eles estarem em Canaã terrestre, terem conquistado, dividido a terra, se estabelecido, eles deveriam pensar o seguinte, ok, agora a terra de fato, consumada a promessa, é nossa. Mas era só isso que Deus gostaria de dar para eles? Ou como você disse, tinha uma pátria superior, uma Canaã celestial? Então Abraão, ele peregrinou não em busca de uma pátria terrena, mas de uma pátria celestial, por mais que ele tivesse recebido a consumação, vamos supor que na época ainda de Abraão tivesse consumado, ele continuaria num sentimento de peregrinação, em busca de uma pátria superior, assim Isaac, Jacó, o povo de Israel, Josué. Comentamos na lição passada que Josué quis ficar bem pertinho do santuário, porque com certeza a mente de Josué estava naquilo que era eterno, não naquilo que era transitório. Deus colocou o seu povo ali para um aspecto missiológico, e não um aspecto de eternidade. Então o povo vai ficar ali eternamente? Não, a terra precisaria ser renovada, novo céu, nova terra, pecado e pecador todos serem destruídos, a terra purificada com fogo, para que então Deus fizesse aquilo que é eterno e perene. Então, eles estavam ali num sentido missiológico, para fazer o quê? Ser uma luz para todas as nações. Era um ponto geograficamente estratégico também. E não era por algum mérito deles, né? Como diz aqui a lição de domingo, eu gostaria até de ler esse texto, Deuteronômio 9, lê pra gente, Mose. Deuteronômio 9, 4 a 6. Ou seja, não era por causa deles que eles estavam recebendo a terra, era para que Deus condenasse aqueles cananeus, destruísse aquelas nações, e para que eles, ao estarem ali, fossem uma luz, então, para as demais nações, as nações vizinhas. Lê para a gente Deuteronômio 9, 4 a 6. Esse é um texto que nós já lemos algumas vezes, né? E Mas é realmente importante. é a chave para entender a história. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra. Mas, pela iniquidade destas nações, o Senhor as expulsou diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela tua retidão do teu coração que vais possuir a terra. Mas, pela iniquidade destas nações, o Senhor as expulsa diante de ti, para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entende, portanto, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois és um povo obstinado. Exatamente. E o que nós temos que fazer então agora? Imitar a fé de Abraão, de Isaque e Jacó, de perseverar, de ter fé e estar em busca de uma pátria superior. Aqui não é o nosso lar. O nosso lar é aquilo que Deus ele está para trazer quando Jesus voltar. É o reino da glória. Estamos aqui como peregrinos. Deus tem nos chamado, tem chamado a igreja, assim como chamou o povo de Israel, para ser uma luz para as nações, para que a terra fique cheia da glória do Criador. A terra cheia da glória do Criador, todos terão oportunidade em todos os lugares. Então Jesus Cristo voltará com poder e glória para dar a cada um segundo as suas obras, para dar o seu galardão. Então, é essa fé que nós temos que imitar, né, Mose? Essa fé que você tem que imitar, que eu também, é a fé de Abraão, essa fé da peregrinação em busca de uma pátria superior. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos avançar para a lição de segunda, que tem a terra como dádiva. Qual a importância de ter uma terra para um povo?
Vamos trabalhar esses aspectos aqui de que essa terra tinha uma funcionalidade também. Então, a terra era uma dádiva, era um presente de Deus. Vamos trabalhar a temática aqui de segunda-feira, então. Sim, para nós iniciarmos, eu creio que seria bom nós lermos Levítico 25 e 23, que é onde aparece essa informação de maneira mais categórica. Leia para nós, pastor, Levítico 25 e 23. Diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Ou seja, Deus foi categórico, não deixou espaço para eles pensarem que era deles, né? Uhum. Nós vamos ver mais para frente na lição, talvez é na própria terça? Não, talvez é na quarta. Como que a terra deveria ser administrada por ser do Senhor. É verdade. O fato da terra ser do Senhor era uma segurança para o próprio povo de Israel. Na verdade, ele gostaria que eles entendessem isso, especialmente acerca ali de Canaã. A terra inteira é do Senhor, mas ele queria que eles entendessem que aquilo que ele estava dando era, na verdade, um empréstimo. Eles estavam na terra de Deus, não estavam só simplesmente numa terra deles. Se o povo tivesse sempre em mente que a terra era do Senhor, eles não se desviariam do Senhor. Eles entenderiam que eles também eram do Senhor. E isso é a razão pela qual o Senhor disse aquilo que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Deus disse, olha, a terra é minha. Eu estou expulsando os cananeus porque eles estão pecando e contaminando a minha terra. Eles já encheram minha terra de iniquidade. E agora vocês estão entrando na minha terra. Portanto, cuidem vocês também. Porque se vocês cometerem os mesmos pecados que eles, vocês também serão vomitados, expulsos da terra. Exatamente, ou seja... Vocês não são melhores. É isso. O fim deles seria o mesmo. Seria o mesmo fim dos cananeus, né? E isso é o válido tanto para essa terra aqui, como para a terra futura, e para todas as dádivas que o Senhor nos dá, na verdade, né? Eu diria, ampliaria isso aqui um pouco mais até, pastor, para tudo aquilo que chega às nossas mãos, nossos dons, recursos, tudo aquilo que nos chega, não é porque nós tenhamos grande mérito e grandes capacidades para adquirir tudo. Deus permitiu que tudo chegasse a nós e Ele vai requerer qual foi o nosso uso de tudo aquilo que Ele deu. Nós já comentamos aqui anteriormente que o pecado dos antediluvianos foi o mau uso dos dons de Deus. A terra era um dom de Deus aqui para eles, e eles deveriam fazer um uso correto de acordo com as leis estabelecidas. É verdade. E eu acho que esse é o ponto central da lição de segunda, né? O povo escolhido só poderia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os preceitos dessa aliança. Eu fiquei pensando, fazendo até um paralelo. Vamos supor que eu sou proprietário de uma casa e você está precisando de uma casa. Eu falo para você, Moses, eu vou te colocar na minha casa. E você fica esperando, você é herdeiro dessa promessa, né? E você é introduzido na casa, mas eu falo, com uma condição, todo mês você vai ter que pagar um aluguel para mim, R$100 de aluguel. E Moses, se você não for fiel, todo dia 5 de pagar os R$100, eu vou ter que te expulsar, como o inquilino anterior, estava lá, não pagou, eu tive que expulsar. E daí você entra na casa e fala assim, não, o Benjamin é muito bom, ele jamais vai me expulsar, e destrói a casa, e faz o que você quer, chega dia 5 não paga, e daí você chora, daí você fica... Qual que é a consequência? É a expulsão. Por quê? Porque a condição ela não foi satisfeita. Nós temos mais facilidade para cumprir um contrato com homens do que com Deus no final das contas. Exatamente. Então Deus deixou muito claro, eu jurei aos seus pais que daria esta terra por herança, Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra é minha. Toda a terra é minha, mas especialmente essa. Se vocês não cumprirem as condições para permanência, eu introduzi vocês. Agora, se vocês não cumprirem as condições para a permanência, o que aconteceu com os cananeus acontecerá com vocês também. E tem uma conotação que a lição de segunda traz também, muito interessante, que não é apenas um sentido de que a terra era propriedade de Deus, e de que eles deveriam, como povo, satisfazer as condições para ele permanecerem. É que a própria terra ensinaria o povo de Israel a depender de Deus, a conhecer a Deus, a viver um relacionamento com Deus. E olha só que interessante, lá no Egito, no aspecto de agricultura, eles dependiam das altas, né, das enchentes do Nilo. Então o Nilo enchia, fertilizava a terra, baixava e eles iam lá e realizavam a agricultura. Agora em Israel não seria assim. A dependência deles era extrema. Extrema do quê? Da chuva. Se não chovesse, a terra não ficaria propícia para receber o grão. Se não chovesse, vamos supor que tivesse chovido na época da semeadura,
mas não chovesse na colheita, que colheita que você faria se viesse uma seca terrível? E se você não comesse, como que você teria uma posteridade, alimentação, vida? Seria algo desértico, e o deserto tem esse sentido de morte. Então a dependência deles era muito aflorada mesmo, eles tinham que ter uma dependência extrema de Deus, em relação às bestas do campo, em relação aos inimigos vizinhos, porque os inimigos, quando eles foram introduzidos, não foram eliminados de todos. A lição passada vem comentando a respeito disso, que eles deveriam continuar sendo fiéis para conquistarem toda a terra de Canaã. Ou seja, eles foram introduzidos, a terra foi dividida, mas ainda existiam povos a serem conquistados. E se eles desobedecessem? Esses povos estavam debaixo do nariz deles. O que aconteceria? Eles seriam invadidos. É o que acontece no livro de Juízes. Os filisteus estavam lá ainda. E o que os filisteus fizeram no livro de Juízes? Constantemente oprimiram o povo. Por quê? Porque não estavam satisfazendo as condições. Então a dependência deles deveria ser extrema e a terra estava ali para ensiná-los a respeito disso. A dependência da terra, na verdade, deveria ser uma dependência de Deus, que é o Senhor da terra, que daria as estações precisas, as chuvas no tempo certo, a temporã e a serôdia, as primeiras e as últimas, para que o povo tivesse, então, prosperidade, tivesse fertilidade. Então a terra tem essa conotação de ensino também. E trazendo para nós hoje, a nossa dependência de Deus deve ser extrema, assim como foi do povo de Israel, em todos os aspectos, de tudo aquilo que nos é necessário. Amém. Tem mais algum comentário aqui da lição de segunda? Não, acho que podemos avançar. Podemos avançar. Eu só quero terminar lendo aqui um parágrafo, que é o último parágrafo. Se Deus é o proprietário, os israelitas, e por extensão todos os seres humanos, são apenas estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. E isso é importante, como a lição vem trabalhando aqui, 1 Pedro 2,11, Hebreus 11, 9 a 13, devemos sempre cultivar o pensamento de que somos estrangeiros numa terra distante, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. E o porquê estamos aqui? Porque Deus quer transformar o nosso caráter, Ele quer fazer com que você entenda que você está aqui apenas num processo de adaptação para aquilo que é perene e eterno. Se você fizer daqui a sua pátria, como o Moses já comentou numa lição anterior, você vai perder a futura. Agora, se você perder o mundo em busca de uma pátria superior, aquilo que os textos falam, né, de uma pátria celestial, certamente você achará a promessa eterna de Deus. Eu diria que foi assim que Abraão entendeu as coisas, né? Que a terra daqui era apenas um tipo. Exatamente. Mas não era a realidade ainda. Né? Porque se ele tivesse entendido isso aqui como a realidade, ele teria ficado muito frustrado com Deus. Deus prometeu uma terra, disse: aquilo que você está pisando vai ser seu. E ele nunca teve um pedaço de um pé. Exato. Então, realmente ele teria se frustrado. Mas ele entendeu, assim como os outros patriarcas, que não era uma coisa tão limitada que Deus estava dando sua promessa, né? Mas algo muito maior. Exatamente. Vamos entrar aqui na lição, então, de terça-feira. Eu acredito que a gente pode ler os textos aqui de Josué 13, porque são só esses versos inicialmente em que a lição se baseia. E o título da lição de terça é O Desafio da Terra. Vamos ler Josué 13, 1 a 7. Diz assim, daí o Moses vai fazer o comentário. 13, 1 a 7. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus, desde o sul toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, que ficava mais para o norte lá de Israel, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, porque as outras já tinham recebido do lado oriental do Jordão, já tinham recebido a sua herança. Então havia ainda uma terra para ser conquistada, como eu comentei,
e o desafio continuava. Sim. Uhum. E é até interessante notar que a terra deles, o verso 3 diz que vai desde Sior, que está diante do Egito. Quando nós ouvimos a história, estudamos, às vezes dá a impressão de que Canaã e o Egito estavam muito longe, né, um do outro. Uhum. Mas Ellen White nos traz a informação, e eu creio que historicamente também isso pode ser mostrado, Comprovado. Uhum. de que eram mais ou menos 11 dias a pé para você chegar até o lugar. Então isso, em termos de antigamente, isso era muito perto até. Uhum. Porque tudo era feito caminhando, não era... Hoje, para nós caminhar algo assim é enorme, é uma coisa gigantesca, mas para eles não era tanto assim, ainda mais no contexto de guerra. E por que eu digo isso? Porque historicamente nós podemos ver que o Egito tentou várias vezes fazer incursões em Canaã. Conquistar, exatamente, Canaã. E os egípcios já eram famosos por ser um povo guerreiro, conquistador. Agora, que fama tinha o povo de Israel, ou melhor, até que capacitação eles tinham quando saíram do Egito? Eles estavam saindo da terra daqueles que tinham dominado eles, eram escravos recém-saídos, não tinham preparo militar que os egípcios tinham, não tinham muita coisa que os egípcios tinham, mas agora eles tinham que derrotar os inimigos que os egípcios não deram conta de derrotar. Uhum. Então era um desafio certamente grande, mas eu achei muito interessante nessa lição de terça que ela concorda com o que nós temos dito durante toda a lição, porque realmente essa é a tônica. Uhum. Essa é a tônica da lição. Vocês podem achar que E a gente tá tônica do exagerando. próprio evangelho, né? Da É. verdade, para esse tempo, né? Exato. Às vezes as pessoas podem achar, nossa, talvez estejam exagerando falando tanto isso, mas eu vou ler a lição. Eu não Exato. vou falar. Olha, contudo, para que os israelitas pudessem desfrutar o presente divino, era necessário que assumissem todas as responsabilidades que vinham com a vida na terra prometida. Essa dinâmica é semelhante ao processo de santificação que vivenciamos, resultado de nossa obediência de amor, como cidadãos do reino de Deus. Embora os dois processos não sejam idênticos, existem paralelos entre receber a terra pela graça e receber a salvação pela graça. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. O paralelo aqui é muito claro, né? Exato, e a lição já trouxe isso de maneira maestra, a gente nem seria necessário fazer tantos comentários em cima disso. É o que nós temos feito durante toda a lição, e essa história tem esse foco, não tem outro. Nós acabamos de dizer, para nós valorizarmos a Canaã celestial, nós temos que entender qual era o valor dessa Canaã aqui para eles e como eles deveriam demonstrar esse valor que eles tinham, essa visão de valor que eles tinham dessa terra. Né? Então, resumindo, a vitória contra os inimigos e a confiança em Deus com nossa luta contra o pecado pela salvação em Jesus Cristo era a mesma coisa que eles tinham que ter, pois eles não tinham capacidade militar, capacidade de treinamento, armas, para vencer aqueles povos. Tudo o que o povo de Israel teve que fazer ali foi com base em confiança em Deus, e não é à toa que os 10 espias ficaram amedrontados. Era lógico, pelo ponto de vista humano eles estavam certos, é impossível. A questão é que justamente assim como para nós é impossível vencer a nossa tendência, a nossa pecaminosidade, e existam até pessoas de autoridade nas escrituras que tentem dizer que não é propósito de Deus que nós vençamos isso, essa história aqui está para nos dizer justamente o contrário. Exatamente. A vontade de Deus é que nós façamos o impossível pela fé. Eu gostaria, Moses, eu sei que é um pouco redundante da sua fala e até da própria lição, mas algo aqui no meu coração fala que eu tenho que ser mais claro ainda, como se fosse desenhar mesmo, a gente traçando esse paralelo ponto a ponto, para que não fique nenhuma dúvida na sua mente, porque o processo salvífico, ele deve ser o ABC. Até uma criança pode compreender se tiver no seu coração o desejo, o anelo de conhecer o método de Deus salvar. Vamos traçar primeiramente a história do povo de Israel e a gente vai traçar esse paralelo com o aspecto da salvação. O povo de Israel estava no Egito, escravo. Deus, pela sua graça, sem mérito do povo, libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito e deu uma terra. Mas essa terra ainda tinha inimigos a serem vencidos. E eles só venceriam esses inimigos através de uma continuação, de uma permanência na dependência de Deus e na confiança de que Deus, aquilo que ele prometeu, ele cumpriria. Até que ponto? Até que todos os inimigos fossem derrotados e eles pudessem, obviamente, ser uma luz para todas as nações, até eles chegarem num clímax do plano da redenção. E esse clímax a gente pode até pensar mais ou menos que chegou ali com Salomão,
mas com certeza esse clímax seria muito maior se o povo desde o início tivesse sido fiel. Agora traz aqui para mim e para você. Nós estamos num contexto de cativeiro. O cativeiro é o pecado. Todos aqueles que pecaram estão dentro deste cativeiro e o pecado vai trazer sempre a consequência que é a morte. Deus enviou o seu filho, o Moisés, o Josué, o Salvador, o Libertador, para de uma maneira gratuita nos libertar dessa condenação. Recebemos então de Cristo a sua justiça, a salvação, de graça. Eu aceitei, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele me libertou da escravidão do Egito, ele me libertou da culpa do pecado. E agora? Agora tem inimigos para serem combatidos. Que inimigos são esses? É o próprio eu, são pecados que cultivamos, são hábitos pecaminosos que precisamos vencer. Esse é o processo que a Bíblia traz, que a lição vem trazendo a conotação, que é o processo da santificação. E a santificação também é pela fé, não apenas a justificação, a santificação também é pela fé. E para que a gente não perca a salvação que a gente recebeu de graça, existe uma condicionalidade. Que condicionalidade é essa? João 15, permanecer em Cristo. Permanecer no quê? Na fidelidade por amor, na obediência por amor, na confiança, na submissão da vontade, porque senão nós vamos perder. A minha fidelidade, a minha obediência não conquista a salvação. A santificação não é pelas obras, a santificação é pela fé. Esse é um ponto interessante. O resultado da fé na santificação são obras semelhantes de Cristo, Cristo vivendo em mim. Até que ponto? Até que a gente chegue no clímax, na glorificação, até o momento que nós seremos então trasladados, quer seja ressuscitados para a vida eterna ou transformados num piscar de olhos para a vida eterna, não passarmos pela morte, até chegarmos no clímax do plano salvífico, que é a glorificação. Então, nessas 3 etapas, nós vemos Deus nos libertando da culpa, do poder do pecado e, em breve, nos libertando da presença do pecado. Então, esse ponto, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu luto com o pecado aqui, mas é impossível vencer o pecado. A mesma coisa do povo de Israel em Canaã, fala, não, esses povos aqui mencionados no capítulo 3 de Josué, não tem como vencê-los, não. Mas, eu tô confiando, tá? Mas esse povo aqui não tem como vencer, não. O que eles estariam manifestando? Desconfiança no poder, incredulidade, que os tiraria da terra. Então, quando eu manifesto incredulidade, que eu não posso vencer o pecado, eu estou falando assim, Senhor, remova de mim a salvação que tu me deste. Porque esse vai ser o resultado. A incredulidade vai trazer os seus frutos, que é a transgressão, a desobediência e a infidelidade em diversos aspectos. Então, não caia nesse engano, não caia nesse erro. A Bíblia está aqui como um tipo nessa história para te alertar de uma maneira muito clara a respeito do método de Deus em Cristo Jesus para nos salvar do pecado. Amém. Está muito claro. Louvado seja Deus. Deixa aí nos comentários, então, pastor, entendi. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Coloca um texto da Bíblia, uma citação do Espírito de profecia. Eu espero que, em nome de Jesus, nós estejamos sendo relevantes para que você entenda toda esta verdade. Amém, louvado seja Deus. É o que Filipenses lê para a gente, moços. Filipenses 2,12. É um texto que muitas vezes a gente lê e fala, parece que é um texto que fala de salvação pelas obras. Não, é um texto que está expressando essa ideia. É a ideia de desenvolvermos ou operarmos a nossa salvação. De que forma? Santificação pela fé, a obediência contínua, ao permanecermos em Cristo, João 15. Lê para a gente. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. E daí vem o versículo 13, porque é o Espírito quem opera em vós o querer e o realizar. Como que eu opero a minha própria salvação? Com temor e tremor, certeza da presença de Deus, sabendo que Deus é um Deus justo, que aquilo que eu fizer, eu vou colher. Então eu quero colher o quê? Morte, desgraça, culpa? Não, eu quero colher o que seja salvação, justiça. Então faça o que é certo. Morra para o seu eu, submeta a sua vontade a Deus, que o poder de Deus se manifeste na sua vida para que esses inimigos de Canaã que ali permaneceram, ou seja, pecados que ainda você precisa vencer, você os vença hoje em nome de Jesus Cristo. Essa é a verdade bíblica, louvado seja Deus. Esse é o evangelho eterno que tem que ser proclamado para todo mundo. Amém. Essa é a justiça pela fé de Apocalipse 14:12. Vamos para a lição de quarta, que tem como título o Ano Jubileu. Explica um pouco para nós aí, Moses, porque eu já falei demais. Explica um pouco para nós
a respeito aí do ano jubileu, a cada quanto tempo, qual era a finalidade, o porquê, por que Deus quis que existisse esse ano. Certo. Nós vamos encontrar essa informação bem detalhada e bem clara em Levítico, né? Levítico 25 ali. Mas só uma introdução para nós, antes de entendermos isso. Deus, ele teve em conta que para manter na mente do povo que eles não eram os donos da terra, que eles não tinham a terra pelo seu próprio poder, eles teriam uma porção definida, cada tribo, cada família, certo? O ano jubileu não era resumido apenas a isso, mas isso era uma das coisas, já que nós estamos falando de terra. Sim. Havia a semana, né, de 7 dias, mas Deus também criou meio que semanas de anos. Então tinham 7 anos, que era uma semana, e no fim dessa semana, o último ano, o 7º ano, deveria haver um trato diferente para com a terra. Os donos da terra não deveriam cultivá-la, eles não deveriam também ceifar, fazer nada disso. Eles sobreviveriam ali dos frutos que ela desse, ele e os estrangeiros que tivessem com eles, todos teriam direito àqueles frutos, porque ela deu por si mesma, não foram eles que produziram. Fomentando o quê? A terra é do Senhor, Deus é quem sustenta. E no 6º ano ele daria em dobro também. Exato. A Então, abundância. isso é uma fração. Aí depois Deus disse que 7 semanas de 7 anos dariam 49 anos no total, e o último desses seria o jubileu, o 50º, ou na verdade seria o primeiro de outra série, né? De outra série de 7. O ano 50, isso, né? o ano 50, ele seria o ano jubileu, no qual todas as coisas deveriam voltar como estavam antes. Mais uma vez nós vemos aqui uma figura de como Deus quer restaurar todas as coisas, mais uma vez, a como estava no princípio. E, portanto, como ele havia dividido a terra para todos em porções específicas, por tribo, por família, no ano jubileu, obrigatoriamente, todos deveriam retornar às suas possessões. Então, se o pastor tinha 40 mil metros de terra, metros, isso não é tanta coisa, e ele, com o passar do ano, fosse comprasse de todo mundo aqui de Capitólio, e tivesse então aí a cidade inteira de Capitólio para ele. E todos os outros habitantes não tinham terra, eles tinham que estar trabalhando por aí para conseguir o sustento de outras maneiras ou empregados dele. No 50º ano, todos recebiam de volta a sua terra. Isso pode parecer até meio inicialmente, nossa, mas então o esforço ali da pessoa que ela trabalhou para conseguir comprar, administrou bem, então Deus tirava tudo dela? Não, porque não era dela, era de Deus. Exatamente. Esse era o propósito mesmo, fazer, olha, você recebeu a habilidade para administrar, sim, mas a terra é minha. Você depende de mim. Você não depende da sua própria mão, da sua própria capacidade para se sustentar. E isso também privaria ou protegeria o povo para que ninguém ficasse nem pobre, desvalido, desprovido de tudo, ou seja, seria uma nação sem pobreza, e ao mesmo tempo privaria aqueles que tinham tendência mais ao despotismo de desenvolver isso, porque ele não nem muitos ricos e nem muito pobres. Exatamente. Mas isso foi uma lei de Deus, né? Então, hoje, talvez não seja algo aplicável no nosso mundo atual, mas o princípio deve estar dentro de nós a todo tempo. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. E, portanto, acumular para nós mesmos vai equivaler àquele homem que na parábola Jesus falou, fez um celeiro, encheu o celeiro, deu muita colheita, ele vou construir mais, e tanto ele acumulou que Deus falou, olha, você é um tolo. Essa noite você vai morrer, e tudo que você juntou vai ficar para quem? E com isso, com essas leis, especialmente do jubileu, o ser humano teria um tempo para meditar. Tudo aquilo que eu consegui juntar, mas aqui na Terra a gente não consegue ter nada mesmo, né? Seria mais ou menos isso. Essa Terra aqui, nós conseguimos sobreviver, Deus nos abençoa, mas realmente o único lugar onde nós vamos estar plenamente satisfeitos é no céu. A nova pátria que Deus vai nos dar, onde nada vai faltar. E isso é um detalhe que eu acho que é interessante do ano jubileu também, que a terra seria comprada de outra pessoa, vamos supor, eu quero comprar a sua terra. Ela seria comprada num período proporcional ao que faltaria para o ano jubileu. Isso. A terra então, seria um objeto de uso, não exatamente, exatamente. É como se fosse um arrendamento. Isso, e não uma compra da terra, agora eu sou proprietário. Não, o proprietário é Deus, ele deu uma porção para o Moses, deu uma para mim, e eu nunca teria a porção do Moses para sempre. Eu teria sempre a minha porção dada pelo Senhor, porque a gente já falou, eu sou inquilino do Senhor, a terra é dele, não é minha nem do Moses. Mas se eu quisesse comprar a terra do Moses, seria um arrendamento. Vamos supor que a gente estivesse no ano ali 30º, alguma coisa do tipo, e eu quisesse comprar a terra dele,
eu compraria num valor proporcional faltando para o 50º, ou seja, não sei qual que seria o valor negociado, mas seria um valor negociado do período de 20 anos, do 30 para o 50, 20 anos, quanto que seria esse valor? E o Moses, vamos supor que faltasse 10 anos para o 50º, ele poderia comprar essa terra nesse valor proporcional. Ou seja, você já usou 10 anos a minha terra, mas eu quero comprá-la de volta. Quanto que o Moses vai pagar? 20? Não, ele vai pagar 10. Porque resgatou aquilo que pertencia a ele. Esse é o método de Deus e a lei de Deus ela é maravilhosa. E se seguíssemos extraindo esses princípios, não existiria toda essa desigualdade. E nem ideologias que tiram Deus da equação, como o marxismo, trazendo um aspecto utópico. Por que é uma utopia? Não que a desigualdade ela não tenha que ser combatida, a opressão do rico sobre o pobre, enfim, de toda a desigualdade, tudo isso tem que ser combatido, mas com Deus na equação. Se eu tiro Deus da equação e coloco o homem, tem razão, o humanismo, o homem no centro, qual que é o sentido? É uma utopia de fato, porque daí aqueles que estarão lutando pelas classes, eles serão os corruptos, que é o que a gente vê. A gente vê que os países mais corruptos foram aqueles que adotaram o marxismo. Olha o próprio Brasil. E aqui eu não quero falar de politicagem, mas olha o próprio Brasil. Os governos mais corruptos foram aqueles com pauta de vamos acabar com a desigualdade e essa luta de classe, vamos fazer reforma agrária. Mas é o homem no centro, o homem querendo coordenar todas as coisas. Então esses que encabeçam serão os mais corruptos. Olha a antiga União Soviética, olha a China, olha a Coreia do Norte, olha a própria, aqui do lado, vizinho nosso, a Venezuela. Os líderes são os mais corruptos. Filé mignon para nós e carne de frango no lixo para a população. Carne de cachorro no lixo para a população. Então não tem. Esse mundo aqui, ele é um mundo de fato injusto e desigual. Nós temos que buscar na palavra, nós temos que buscar em Deus fazer a nossa parte em relação ao próximo. E um detalhe que eu achei tremendo na lição é a respeito de ter um novo começo, né, Moses? Você tem um dia 24 horas, amanhã é um novo começo. A semana tem 7 dias, semana que vem é um novo começo. O mês tem cerca de 30 dias, mês que vem é um novo começo. Um ano, cerca de 365, ano que vem é um novo começo. E Deus ele trabalha de uma maneira cíclica para sempre nos dar um novo começo, porque nós tomamos decisões erradas. Vamos supor que o seu avô vendeu a terra, você já nasceu, vamos supor... Aliás, seu pai vendeu a terra, você já nasceu num contexto de escravidão, de servo. Agora você é vítima de uma má escolha que pode ter acontecido? Não. Deus te dá um novo começo, uma nova história, uma nova oportunidade. E isso é conosco hoje também. Louvado seja Deus. Interessante, não existia nenhum israelita que não tivesse esperança. Exato, isso é maravilhoso. Amém. Porque eu imagino hoje, às vezes, alguém que perdeu tudo, que não, já nasceu numa família que não tem nada, procurando quem possa ampará-lo. E ele fica ali na casa de alguém e espera ser admitido naquele lugar de alguma maneira, ou crescer em algum outro lugar, conseguir um lugar próprio. Cada israelita, por mais que não tivesse nada, o tempo inteiro estava lá, eu tenho uma terra. É verdade. Em tal ano essa terra vai ser minha de novo. Então o tempo inteiro eles tinham esperança, eles nunca estavam desamparados. Né? Amém. Agora, infelizmente, eles também poderiam descumprir essas leis. No sentido de que Deus não descumpriu, morreu. Assim como muitas vezes nós descumprimos a lei e acumulamos maldição para nós. Mas havia uma sentença do Senhor com relação a isso, com relação a se eles não cumprissem as leis. Vamos lá rapidamente em Levítico 26. Isso é bem interessante. Para introduzir um pouquinho mais isso, todas as terras, como nós já dissemos, tinham que descansar um ano, a cada 7 anos. Nesse ano eles colheriam o que a terra produzisse e isso também os deixaria com mais senso da necessidade que eles tinham de Deus o tempo todo. Não é só pela sua mão, não é você que se provê, como o pastor costuma dizer, Deus é o provedor. Você trabalha, mas Deus é o provedor. E agora vamos lá, Levítico 26, 14, 15, leia para nós, pastor. 14, 15. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança. Agora o verso 33 a 35. E espalhar-vos-ei entre as nações,
e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Ou seja, até isso está bom. Uhum. Ou seja, haveria a possibilidade do povo não cumprir isso, não deixar o descanso da terra, não devolver a terra no ano jubileu, e nós vemos isso sendo acusado na Bíblia várias vezes, que fala que eles afligiam o órfão, a viúva, os necessitados, eles pisavam o oprimido. Tudo isso foi o auge do pecado de Israel e eles estavam descumprindo isso aqui. E Deus então deu uma promessa: se vocês descumprirem, eu vou espalhar vocês entre os pagãos. Ou seja, vocês não devolveram a terra, para mostrar que a terra é minha, eu vou tirar vocês de lá. Uhum. E aí realmente houve cativeiro, e vocês não deixaram a terra descansando, vocês vão estar no cativeiro durante todos os anos que ela não descansou. E aí nós vamos lá para a 2 Crônicas, porque infelizmente nós sabemos que isso aconteceu, o povo realmente se desviou do caminho de Deus. 2 Crônicas 36, que a lição nos traz aí. 36, 20 e 21. O povo de Deus não cumpriu os seus mandamentos, e nós podemos ter certeza de que esses eram mandamentos que estavam sendo descumpridos, e olha só o que está escrito aí. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, ali foram cumpridos 70 Shabbats ali de terra que provavelmente o povo havia descumprido. Como a promessa de Deus havia sido feita, a terra cumpriria isso sim ou sim, porque era ele quem decidia o que deveria acontecer com aquela terra, a terra era dele. E o povo, infelizmente, caiu no desagrado de Deus e foi tirado da terra segundo Deus também havia prometido. Repetindo aqui mais uma vez. A terra Só um detalhe, Deus... seriam 10 ciclos de 7. Serão 10 Shabbats, no caso. Isso. Não exatamente. 70 no caso. Isso, exatamente. E quando nós olhamos para isso, então, nós vemos mais uma vez que para nós permanecermos sendo herdeiros da promessa de Deus, nós temos que tratar tudo de acordo com o contrato que foi feito, de acordo com a aliança, de acordo com os mandamentos de Deus. Senão, a terra realmente vai ser limpa de nós, e nós sabemos que, na verdade, a terra vai descansar 1000 anos. Né? Exatamente. De todo o pecado, de toda a maldade, tudo aquilo que o homem tem contaminado a terra vai passar 1000 anos em repouso. E que nós estejamos com Cristo guardados no céu, não aqui mortos esperando pelo julgamento, né? É verdade. Que nós escolhamos, diferente do que eles escolheram, obedecer todas as leis de Deus, todos os mandamentos de Deus, para que a terra que é de Deus seja bem tratada por nós e ele nos leve para a sua terra, que é maior e mais gloriosa ainda. Sim. Tanto que alguns associam, né, e não que a gente esteja advogando a respeito disso, porque a terra tem aproximadamente 6.000 anos de pecado, e se nós colocarmos o milênio como sendo o 7º milênio, que dá coincidentemente com o ano sabático dessa semana, né? Tendo cada dia uma representação de um ano, se eu pegar uma representação de cada dia sendo 1000 anos, o milênio, na iminência da volta de Jesus, ele será o 7º milênio. Não quero advogar aqui, defender datas, porque isso no nosso meio acaba fervendo um pouco, né? Pessoas advogando a respeito de datas, 2027, 2031, e ficam fazendo cálculos e insistindo naquilo que a Bíblia deixa claramente lá em Apocalipse 10:6, que não há mais cronologia, não há mais data profética após 1844. Então, por favor, pare de fazer isso, é a palavra de Deus que está falando para você não insistir nesse caminho que traz apenas desapontamento, que traz desânimo, incredulidade. Nem os anjos sabem. Não siga por esse caminho, mas eu quero... Exatamente, mas eu quero trazer de novo aqui para a lição de quarta um novo começo. O homem que mais viveu, algumas traduções dizem Metusalém ou Matusalém, mas é a mesma pessoa, viveu 969 anos, se eu não me engano, 969. O mais velho registrado foi... É o que mais viveu, ou seja, nenhum homem chegou aos 1000 anos, e nem passou dos 1000 anos, foi o homem que mais viveu, Matusalém. E o que eu fico pensando, né? Por que 1000 anos no céu? Porque é um novo começo. Tem que ser para todo mundo. Para aquele que viveu 30, viver 31 anos no céu já foi uma desintoxicação. É igual Pedro negando Jesus 3 vezes, ele teve que afirmar 3 vezes o seu amor por Cristo. Agora,
Quem mais viveu aqui? Ah, foi você? Então agora é 1000 anos para todo mundo. Passar uma régua, um novo começo, uma desintoxicação para você aprender agora de fato em loco, né? Vamos dizer assim, as coisas eternas e espirituais. E a gente vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o ano jubileu trazendo um plano maravilhoso para que não houvesse desigualdade, para que houvesse justiça, o que muitas pessoas hoje lutam, né? Se elas viessem para o cristianismo e soubessem o plano maravilhoso de Deus para que existisse justiça social. Então, eu fico pensando, muitas pessoas que se colocam ao lado de uma pauta um tanto quanto de esquerda, e aqui eu não estou falando de esquerda e direita, a nossa pátria celestial é lá de cima, não é nem esquerda e direita, e nem deve ser a de baixo, né? Que é a do inimigo, mas as pessoas que adotam uma pauta de esquerda delegam para o governo a justiça social. Ah, eles têm que operar essa justiça. Eles têm que. Agora a mentalidade tem que ser o seguinte: eu, como cristão, tenho que no meu ciclo operar a justiça social. Eu vejo muitas pessoas que advogam uma justiça social ostentando aquilo que realmente traz uma justiça social. A pessoa, ela se alimenta do capitalismo e levanta uma bandeira de justiça social. Não faz o menor sentido. Então, exerça a influência ao seu redor, na sua família, nos seus amigos, na sua vizinhança. Você de fato tem vivido buscando auxiliar as necessidades alheias, buscando pela meritocracia, pelo poder de Deus, não se vitimizar, não, rompendo a autopiedade. Esses são pontos importantes que nós devemos pensar. Mas vamos avançar aqui. Lição de quinta. Tem mais algum comentário na lição de quarta? A lição de quinta-feira, para finalizarmos, uma lição aqui muito rica de detalhes também, com muitos ensinamentos, que tem como título A Terra Restaurada. Então, o ponto não é só Canaã terrestre. O foco de toda a Bíblia, que foi dos patriarcas, de todo o povo fiel de Deus, que deve ser meu e seu hoje, do moço de todos nós, é termos então o foco na terra restaurada, em Canaã celestial. O que vem falando aí a lição de quinta, então? Bom, aqui nos traz um pouquinho que a continuação da anterior, no sentido de que o povo se desviou de seguir a Deus, foram levados para fora de sua terra, né? Assim como em figura, tanto Adão e Eva foram tirados de sua terra, o próprio povo judeu em algum momento também não conseguiu permanecer na sua terra ali pela incredulidade. Eles foram expulsos da sua terra. Mas agora vamos ver um pouquinho sobre a terra em si. Por que a terra é importante? A terra, no sentido literal da expressão, é onde as raízes estão firmadas. Se nós imaginamos uma árvore, o lugar onde ela se sustenta, de onde ela tira sua sobrevivência, é uma terra. E, inclusive, dependendo da planta, ela vai nascer em lugares específicos. E ela vai ter características daquele lugar. E o povo de Deus é constantemente comparado a plantas na Bíblia. São vinhas, são figueiras, são oliveiras. Eles foram plantados numa terra. E a terra de Canaã, como nós já comentamos, o pastor comentou, ela deveria ser uma fonte de alimento espiritual para os hebreus. Constante ali, cheia de memoriais da graça de Deus espalhados por toda aquela terra, para eles lembrarem o tempo todo de quem era Deus, quem eram eles. As leis de Deus que os manteriam naquela terra, enquanto eles guardassem, eles saberiam quem era Deus e saberiam quem eram eles, também como resultado. Mas quando eles se esqueceram e foram afastados, levados ao cativeiro, houve uma promessa feita aos fiéis. E, na verdade, essa promessa está em vários versos, está em Jeremias, Ezequiel aqui, em vários versos. Mas em Jeremias especialmente, vamos lá, o que está escrito em Jeremias, capítulo 24, verso 6. Falando nesse contexto de uma terra, das raízes que estão firmadas ali. Que pode ler para nós, pastor. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, e plantá-los-ei e não os arrancarei. Então, ou seja, essas plantas que eram o povo de Israel, eles seriam outra vez plantados na terra de Israel. Eles receberam essa promessa outra vez. E realmente aconteceu isso literalmente com a parcela do povo de Deus que foi retirado dali, que foi levado para o cativeiro em Babilônia. Só que, estando ali, foi feita uma promessa muito bonita para eles. Vamos agora a Ezequiel 37. Eu achei muito interessante Ezequiel 37. Essa leitura de Ezequiel. Na verdade, primeiro eu gostaria de ler o verso 24. Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão. Inicialmente, nós podemos realmente ver
que Jesus veio ao povo de Israel quando eles voltaram para a Terra Prometida. Davi realmente não voltou, então só poderia ser Jesus. Sim. Em certo aspecto, O filho de Davi. Isso, então, nesse aspecto, se nós olhamos por este lado, esse povo que voltou do cativeiro receberia Jesus ali. E detalhe, esse era o auge de todas as esperanças de quem recebeu promessas. Era a esperança de Adão depois do pecado. Exatamente. Era a esperança desde Adão até Abraão, depois Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi. Todos tinham uma esperança, e essa esperança se cumpriu aqui finalmente com o povo, que foi o descendente de Davi, mais proeminente que é Jesus, aparecendo para ser o seu líder. Mas, quando nós lemos aqui todo esse texto, ele parece se aplicar mais a outra época do que a época dos judeus. Inclusive, eu acho que nós poderíamos ler todo esse trecho, porque vale muito a pena. É uma promessa muito bonita. Acho que nós podemos ler e entender quais são as coisas que não dariam para se cumprir em Israel, porque não se cumpriu, mas que elas vão se cumprir no futuro. Embora seja meio que uma promessa de Deus de restauração ali para Israel. Né? Vamos lá, o verso 14. E porei meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu cumpri, diz o Senhor. Certo? Então até aqui, os do cativeiro realmente podiam ouvir e falar, amém, Deus vai nos devolver a nossa terra. E agora o verso 15. A palavra do Senhor veio novamente a mim. Além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outra vara e escreve nela, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel e seus companheiros. E junta-os um ao outro em uma só vara, e elas se tornarão uma na sua mão. E quando os filhos do teu povo falarem a ti dizendo, tu não nos mostrarás o que queres mostrar com essas coisas? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara e serão uma na minha mão. Então, peraí, tem algo aqui que não se cumpriu nos dias deles, dos judeus, que voltaram do cativeiro. O quê? Não houve a união outra vez de Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte. Inclusive, o reino do norte já nem existia como reino. As 10 tribos já tinham, em 722, já tinham sido espalhadas. Exato, mas aqui tem uma promessa de que elas seriam outra vez reajuntadas, unidas. Mas como assim? Vamos continuar. Será então que em algum momento todos os filhos de Judá e de Israel, dispersos pelo mundo, vão se encontrar e formar uma nação? Como é que será isso? E as varas que tu escreveste estará na tua mão diante dos seus olhos. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. Então parece realmente que é isso, que ele vai trazer das outras nações os filhos de Israel que tinham sido espalhados. Mas vamos continuar. Farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos. E aqui tem uma outra coisa interessante. Nem mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma de suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E daí vem o verso 24, meu servo Davi será rei sobre ele. Exatamente, mas nesse contexto, nós vemos que será um povo que vai estar livre do quê? O que esse povo vai estar livre? Olha, eu o livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, os limparei. Nunca mais se contaminarão. Nem qualquer uma de suas transgressões ou coisas detestáveis se contaminarão. Olha só, então livre nós estamos vendo pecado. Que é uma terra muito diferenciada. Todas as divisões que há, inclusive entre o povo de Deus, elas vão estar restauradas ali. Não haverá mais transgressão, não haverá pecado. Haverá um rei sobre todos, que esse rei, nós vemos aqui no verso seguinte, seria em símbolo Davi. Aquele que o povo de Israel estaria esperando, um rei como Davi. Que na verdade é o maior descendente de Davi. Continua dizendo, e Davi meu servo será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor, e também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão. E habitarão na terra que eu dei a Jacó meu servo, em que seus pais habitaram, e habitarão nela, eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E o meu servo Davi será o seu príncipe para eternamente. Sempre. Ou seja, ele nunca morrerá, esse príncipe, então não pode ser um príncipe humano meramente. Além disso, farei um pacto de paz com eles.
será um pacto perpétuo. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Uhum. Ou seja, é um lugar onde a presença de Deus vai estar É para sempre. constante. Uhum. Então, É a descrição de Apocalipse, capítulo 21 e 22. exato. Só que aqui no Uhum. Antigo Testamento, né? Foi uma leitura longa e, na verdade, ele continua lindo ainda, né? Faltam 2 versos. Uhum. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As mesmas palavras de Exatamente. Apocalipse 21, versículo 6, se eu não me engano. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Exato. Então nós vemos aqui claramente que Deus nunca teve um Uhum. interesse apenas de dar uma promessa de terra física. Todas as promessas de Deus estão entrelaçadas com a promessa de uma terra e uma Canaã celestial. Amém. Louvado seja Deus, que bênção, que texto poderosíssimo, né? Maravilhoso, sem dúvidas. E aqui vem falando da terra restaurada, um aspecto de que Cristo, ele é o cumprimento da promessa, que em Cristo temos um sim para todas as promessas de Deus. E nós temos aqui no Antigo Testamento, principalmente aqui nos profetas maiores, muitas promessas que eram condicionais. Ou seja, Deus poderia ter cumprido essas promessas nessa geração, mas por que não se cumpriram? Porque o povo não cumpriu as condições. Mas essas promessas não terão o seu cumprimento? Terão. Agora, no Israel moderno, em Cristo, todas as promessas de Deus, como diz Paulo, é um sim. Né? Como diz agora em 2 Coríntios, se eu não me engano, 1, versículo 20. Todas as promessas de Deus são um sim, em Cristo. Ou seja, essas promessas se cumprirão na igreja. Que quando lemos, é exatamente isso que a gente vê lá em Apocalipse, que nós teremos o cumprimento. O filho aqui, o Davi, é Cristo, Israel, os gentios unidos com os judeus, enfim, aqueles que são originais, aqueles que foram enxertados. Todos os que abraçarem a aliança. Exatamente. Todos aqueles que aceitarem a Cristo certamente serão redimidos e participarão desse lar eterno, dessa terra restaurada. E é a nossa esperança. Quando a gente fala de evangelho, o evangelho ele fala de restauração, restauração da humanidade, restauração da terra. E a terra, lá em Romanos 8, Paulo diz que a terra geme, a terra sofre, e ela aguarda o quê? Você lembra? A manifestação dos filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus manifestarem a glória de Deus, eles serão redimidos, e eles sendo redimidos, a terra será restaurada e redimida também. Ou seja, aquilo que pertence a Cristo e pertence ao povo em Cristo por direito. Aquilo que Deus deu para Adão, e vamos fechar a lição, aquilo que Deus deu para Adão lá no Éden, que Satanás tomou como usurpador, o segundo Adão resgatou o domínio, a terra pertence a ele, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A terra pertence a Cristo, ele é o representante. Mas o que está faltando para que essa terra então seja restaurada e completamente redimida do seu cativeiro do pecado? A manifestação sua e minha do povo de Deus neste tempo, para que Jesus volte e traga então o reino da glória. Louvado seja Deus por isso. Mais algum comentário da lição de quinta? Amém. Já. Então, que lição poderosíssima, né? Só quero finalizar lendo aqui um parágrafo da lição. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos então para as considerações finais e assim finalizaremos mais um Lições para a Eternidade. Amém. Bom, uma coisa que me chamou a atenção também é que o texto anterior àquele que nós acabamos de ler é justamente aquele contexto no qual nós vemos a visão do Vale dos Ossos Secos. Uhum. E realmente, se nós olharmos para essa perspectiva e olharmos para a realidade atual, é um o que vale nós de ossos vemos é um secos. vale de ossos secos, literalmente, né? Quem somos nós? Onde nós estamos nessa caminhada? Para onde a igreja está indo? Visivelmente, até isso é impossível. Haver um povo também é impossível. Mas tão possível como é para Deus fazer que ossos secos entrem nervos, entrem carne e se levantem, ele pode fazer também conosco. Amém. Para nos transformar nesse povo que vai ser limpo, que vai ser purificado e que vai habitar com o Senhor para sempre. Mas não podemos esquecer-nos de que para que Deus nos use, nós temos que estar dispostos a isso. Temos que abrir o nosso coração, realmente falando nossas debilidades, nossas dificuldades. Deus ele não se cansa de nos escutar, por mais complexo e às vezes para nós é entediante ouvir sobre nós mesmos, né? E na oração de Satanás tenta fazer com que nós criemos que Deus também sim fique entediado, mas a verdade
é que a nossa proximidade com Deus é a nossa ressurreição. É verdade. É a nossa comunhão com Deus que faz entrar os nervos e a carne nos ossos secos mais uma vez. Então nunca permita que Satanás te afaste de Deus, que assim como Josué fez na última lição, nós também prefiramos em tudo nessa terra, de tudo bom que possa haver, estar mais perto de Deus possível, que seja esse o nosso maior desejo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Que esse apelo te leve a tomar de fato decisões hoje, agora, ao lado de Cristo. E não se esqueça, somos peregrinos, estrangeiros, numa terra distante, mas não distante de Cristo, no sentido de que você não possa ser hoje alcançado e a sua vida redimida, e você estar neste processo de adaptação, aceitando a Cristo, o seu perdão, nesse processo de adaptação para a terra restaurada, o novo céu, a nova terra, que em breve será uma realidade, uma promessa consumada, assim como foi o Canaã terrestre para o povo de Israel. Canaã celestial, estamos ali em Cádiz Barnea, estamos ali em Sitim, estamos muito próximos de entrarmos e já temos o nosso Josué, o nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, e nós precisamos ser como Josué e Caleb, termos a confiança, a fidelidade, a perseverança, a fé, e não repetirmos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu, mas repetirmos os acertos desses grandes homens de Deus. Se você aceita isso, escreve aí nos comentários, sim, amém, louvado seja Deus, e que Deus abençoe a cada dia mais a sua vida. Vamos finalizar com uma oração. Feche os seus olhos sendo possível. Santo Deus e Pai, graças te damos por mais uma lição, por mais uma recapitulação, que tudo aquilo que ouvimos cale fundo ao nosso coração e que tomemos hoje a decisão de fazermos parte do teu povo, recebendo o teu perdão, teu poder, para nos prepararmos para a terra restaurada e redimida, quando Cristo vier trazendo o reino da glória. E que o Senhor opere em nós este milagre, esta ressurreição da vida espiritual, colocando em nós carnes, nervos, tendões espirituais para sermos fortes e manifestarmos a fé de Jesus, assim como Josué e Caleb fizeram. Que a nossa fé não desfaleça diante dos desafios que temos, mas que perseveremos em busca ao retorno, retornando para o jardim do Éden, onde estaremos para sempre com o Senhor, andando na tua luz e na tua glória. É o que pedimos e oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, muito obrigado pelos seus excelentes comentários, louvado seja Deus, obrigado pela sua participação. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. IAG, juntos avançaremos.